queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Mais uma semana, mais uma etapa, mais uma consultoria dentro dessa linha, dentro dessa sequência das 4 leis bíblicas do profeta Malaquias. Nós já estamos hoje, por incrível que pareça, na nossa terceira etapa, nossa terceira consultoria. E hoje temos um assunto que acredito que é pertinente ao mês que nós estamos tratando aqui em nosso ministério, uma vez que o mês de julho, há mais de 30 anos, nós dedicamos para orar, jejuar, interceder em favor do dizimista, em favor do ofertante, em favor daquele que aplica a generosidade em prol do reino de Deus, pela expansão do reino, através da pregação do evangelho, mas também através de obras sociais. Então nós dedicamos esse mês e hoje vamos falar sobre algo muito importante, sobre a generosidade para com a casa de oração. Esse é o nosso terceiro princípio dentro das 4 leis bíblicas do profeta Malaquias. Uma quarta lei, qual seria, pastor? A generosidade para com a casa de oração, para com a obra de Deus. Eu quero ler com você o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Preste bem atenção. Trazei, é uma ordem, trazei, ele não fala pensem, estudem, ele fala trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha, prover na sua vida uma abastança, ou que uma bênção maior do que aquela que você semeou. E ele fala assim, e por causa dessa atitude, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão, ele fala aqui, de bem-aventurados. O que é? Uma pessoa mais do que abençoada, ela passou da média. A média é abençoada, ele passou, ele é bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Então vamos lá. Tá? A primeira coisa que é importante nós aprendermos aqui, sobre o princípio da contribuição. Eu gosto muito de explicar isso dentro de uma ótica racional e, claro, bíblica, dividindo Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento nós vamos ver que a Bíblia ela se divide em 2 etapas. No princípio, na era dos patriarcas, o dízimo aplicado de uma maneira que eu chamaria sacrificial, a nível de sacrifício, oferta. Você não vai ver um parâmetro, nem de 10, nem de 1, nem de 1000, de nada. Você vai ver sacrifício. Essa era patriarcal. Depois nós entramos na era ali já Moisés, ok? Leis, estatutos, já agora normas sendo aplicadas, reveladas por Deus a essas lideranças constituídas pelo próprio Senhor, para serem aplicados no tocante ao zelo, ao cuidado da casa do Senhor, que uma vez foi o tabernáculo, depois templo e depois mais tarde sinagogas. Pois bem, aí nós vamos ver o que? Deixamos a era patriarcal, deixamos a era do sacrifício e entramos para a era do, vou chamar assim, do piso, que seria o que? O dízimo. Sim, 10% de tudo aquilo que chega nas minhas mãos. Eu separo em forma de adoração, em forma de gratidão ao Senhor. Ok? Com qual finalidade? O cuidado da casa de oração. Mais tarde nós vamos ver agora o que? O Novo Testamento. Aí já pulamos de Velho para Novo Testamento. Grave bem, dividi o Velho Testamento em 2 etapas, tempo patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, sacrifício, a era de Moisés, a era da lei, onde falamos de dízimo, agora parou, fechou. Pulamos para o Novo Testamento, entramos na era agora
cristã, a era apostólica, aí nós não vamos ouvir tanto mais falar de dízimo, mas vamos ouvir falar o que agora? De generosidade. Vamos ouvir falar de oferta, de contribuição, onde nós vamos ver que o povo se preocupava, continuava se preocupando com a obra do Senhor, com a casa de Deus, com os princípios da era bíblica, lá do tempo de Moisés, porém agora também aplicando a generosidade no tocante à comunidade. Não era só mais uma preocupação no tocante ao templo, mas também ao que? As pessoas que orbitavam a respeito da vida cristã, né? Aqueles que faziam parte da comunidade, no tocante ao cuidado, ao tocante à preocupação de enviar os apóstolos para o campo missionário, para que esses tivessem o que comer, o que vestir, o cuidado para com o reino do Senhor de uma maneira generalizada. Então eu divido desta maneira, eu gosto muito de dividir esse ensinamento para que você possa entender muito bem a respeito da tua contribuição. Enfim, chegamos a uma conclusão. Eu preciso, é uma obrigação minha, que parte do princípio de compreensão, parte do princípio de entendimento, que eu ajudo a obra de Deus, eu ajudo a minha igreja, eu ajudo a minha comunidade com um entendimento que esta ajuda, ela parte da ideia bíblica, que isto aqui é importante. Para mim é importante eu obedecer essa condição, mas faço isso compreendendo que esta ajuda ela tem uma finalidade. Entendendo que esta ajuda ela vai ajudar para a manutenção da casa do Senhor, da igreja, ou nós usamos o termo do altar que eu constituí como aquele endereço é o meu lugar de adoração. Então ali eu oferto, ali eu dizimo e ali eu ajudo, seja através do meu dízimo, seja através da minha oferta, ou seja através de uma contribuição, de uma colaboração, chame como você quiser, o seu dízimo ou a sua oferta, tá? Eu não vou entrar aqui no fato de nós tentarmos dizer para você que tem que ser dízimo ou tem que ser oferta, ok? Mas nós chegamos lá. Então eu parto dessa ideia que eu faço isto para ajudar, eu faço isso para somar ao grupo, para que aquele projeto, aquela ideia de expansão da pregação da palavra de Deus através da vida dos pastores, dos cooperadores, através das mensagens, dos hinos, através dos cultos, mas também através das obras sociais, para que as pessoas que, como eu chamo assim, eu costumo dizer, orbitam ao redor daquela comunidade, sejam também amparadas através da ajuda, não só através do nome de Jesus, não só através de uma oração, não só através de uma pregação, mas também amparadas, que eu acredito, aqui eu vou falar por nós, certo? Acredito que essa é uma responsabilidade que vem desde lá também da era já de Moisés, que havia todo um contexto para que a oferta fosse aplicada. Para o estrangeiro, a ajuda ao estrangeiro, a ajuda às viúvas, aos órfãos, que, enfim, é muito assunto para nós termos que pontuar um a um. Mas, enfim, isso é um papel da igreja. E aí fica um conselho a você, que eu já vou chegar aqui num momento muito importante de uma palavra de provérbios. Como nós temos que ter coerência, temos que ter cuidado, temos que ter muito cuidado na hora de nós aplicarmos o nosso dízimo, aplicarmos nossa contribuição, a nossa oferta. Ela tem que ser feita com justiça, tá bom? Enfim, então nós entendemos que o dízimo ou oferta, ela tem que ser investida com a finalidade. A princípio, manter a minha Jerusalém, manter o meu lugar de culto, manter a minha casa de oração, porque nada mais justo do que o lugar onde eu cultuo ser mantido também pela minha pessoa. Há tempo atrás eu vi um vídeo onde o pastor foi muito duro. Eu posso dizer que ele foi duro, mas ele foi justo. Isso é muito importante. Ele não só foi duro, ele agiu de justiça. Como pastor? Porque na hora da oferta ele disse assim, então agora eu gostaria de chamar aqui à frente todos que vão dizimar no dia de hoje, se é o teu dia de dizimar, aplicar o princípio da regra dos 10%, ensinada lá no Velho Testamento, ou você que vai ofertar, aplicar a oferta do amor, aquela dada com o teu coração, que muitas vezes, preste bem atenção, sobressai aos 10,
Muitas pessoas, elas falam assim, eu sou contra o dízimo, mas é interessante, elas não param para ver que muitas vezes estão ajudando, ofertando mais do que dizimam. E ele disse assim, vem à frente. Daí ele começou a dizer assim, e você que é contra o dízimo, você que é contra a oferta, quem sabe você nem deveria estar aqui, né? Então você deveria estar cultuando lá de fora, porque afinal você está sentado numa poltrona que foi paga com o dinheiro do dízimo. Você é tão contra, mas está sentado numa poltrona que foi comprada com o dinheiro do dízimo. Ele disse, mas quem sabe você nem deveria estar lá fora, porque afinal você estaria no pátio de uma igreja, de um terreno que foi também comprado com tal dízimo e oferta a qual você é contra. E aí ele foi colocando algumas questões, né? De uma maneira muito sutil, muito dura, porém com justiça. Porque nada mais certo do que nós ajudarmos com os nossos dízimos, ou com as nossas ofertas, o nosso lugar de culto. Afinal, nós fazemos parte daquele grupo, fazemos parte daquele meio. Quantas pessoas que são contra o dízimo e são contra as ofertas e que são ajudadas e alcançadas pelo dízimo e pela oferta? Quantas pessoas que são contra o dízimo e oferta e são alcançadas com uma cesta básica, com um leite, com uma roupa que é doada, né? Mas isso podemos falar por experiência própria, ok? Então, como o Senhor aqui, quando Malaquias está chamando a atenção do povo, ele está chamando atenção nesse sentido, dizendo, gente, é uma lei, não quebrem esta lei bíblica, porque se vocês quebram, vocês perdem a bênção, vocês deixam de ser abençoados. Com outras palavras, quando eu sou contra, quando eu rejeito a prática, seja do dízimo, seja da oferta, ou chamemos de contribuir para com a casa do Senhor, eu estou quebrando uma lei bíblica universal de bênçãos que poderiam alcançar a minha vida. Então fica aqui hoje esse conselho prático para a tua vida, a generosidade para com a casa de oração, para com a obra de Deus, seja através do dízimo ou da oferta, é uma prática que eu e você não podemos abandonar, porque por trás dela desencadeia-se ricas bênçãos. Por isso o Senhor ele fala aqui, por causa de vós, ele fala daqueles que praticam, ele fala assim, que ele abriria a janela dos céus para derramar uma bênção maior do que aquela que nós aplicamos no ato de aplicar a generosidade, a lei da semeadura. E ele fala, por causa de vós também, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril. E ele vai além, ele fala, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Eu quero fechar aqui essa consultoria hoje, que fala sobre generosidade, sobre dizimar, sobre ofertar, sobre somar força para que o reino do Senhor cresça. Tá? Eu quero chamar a atenção a respeito de justiça. É interessante, acredito que você que vai estar assistindo esse vídeo hoje, quem sabe alguns já vão ter ouvido o que nós vamos estar falamos agora nessa semana em um dos nossos cultos. O judeu, existem vários segredos que fazem que o povo judeu seja um povo muito rico. Aí eu vou falar próspero e rico. Se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que a maior parte da fortuna hoje da terra está nas mãos do povo judeu, né? Os grandes líderes, diretores de bancos, de grandes empresas são judeus. E é interessante que entre tantos princípios existe um que é muito interessante, que eu me basearia no encerramento dessa consultoria, e quero que você preste bem atenção, que está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Preste atenção, você que pensa assim, poxa, eu dou lá a minha contribuiçãozinha, minha ofertinha, e tipo assim, lavo minhas mãos. Presta atenção. Alguns há que espalham, ou melhor, que dão, que agem com generosidade, que ajudam, e ainda se lhes acrescenta mais, Então ele dá, ele ajuda, ele é acrescentado. E outros, aí tem outro tipo de pessoas, que retém mais do que é justo, mas é para a sua perda.
É interessante, existe uma ideia entre os judeus que quando nós vemos ao mundo, nós recebemos, cada um de nós, da parte de Deus, uma porção que eles chamam de justa. Eu e você temos como fosse créditos da parte de Deus, que é uma porção justa, que vamos lá, uma filosofia judaica, que eu e você recebemos da parte de Deus uma porção justa. Todos nós, quando nascemos, temos da parte, como fosse uma porção de bênção, de prosperidade justa, que Deus chama aqui de justa. Porém, ele fala assim, que há períodos na nossa vida, ou para algumas pessoas, que esta porção vem de uma maneira um pouco maior. O Senhor acaba excedendo. Guarde bem essa colocação. Justo e aquilo que excede. E o bom judeu, tá? Aí fala um dos princípios do porquê esse povo é próspero. Tá? Mesmo com tantas dificuldades que eles têm, o país é pequeno, geograficamente ele não é expressivo, a nível de terra é deserto, chove pouco, faz frio à noite, mas eles são prósperos, né? Ele falou assim que essa porção que excede, Deus ele permite que nós tenhamos, seja em períodos da nossa vida, ou alguns até nascem assim ou conquistam, para quê? Para que apliquemos isto a nível de generosidade, porém generosidade feita com justiça. Aí, quem sabe eu estou falando aqui, você deve estar pensando assim, estou entendendo. Será, pastor Josué, que não é porque de vez em quando a gente descobre que algumas pessoas milionárias investiram para abrir poços artesianos lá em países remotos da África? Você está entendendo agora? Do porquê você vai entender que pessoas bilionárias do dia para a noite acabam investindo em obras sociais para ajudar a matar a fome em alguns países, abrir poços de águas, poços artesianos em lugares distantes, como eu falei, remotos da terra, pessoas que fazem questão de investir milhões como projetos como Médicos Sem Fronteira. Se você for ver quem faz isso, são pessoas extremamente milionárias e tenha certeza, são pessoas que a maioria são judeus ou estão aplicando um princípio. Qual é o princípio, pastor? Que entendem que todos nós que a gente vem esse mundo, nós recebemos de Deus uma porção justa, mas alguns essa porção excede, esse excesso ele deve ser aplicado para a generosidade e com justiça. E aí eu fecho a minha reflexão aqui de hoje, dando aqui um testemunho propriamente do nosso ministério. Nós nunca fomos uma grande igreja expressiva a nível de tamanho. Se você olhar para Israel, você vai ver também que geograficamente o tamanho de Israel. Se você olhar para as condições climáticas de Israel, você vai dizer, como que alguém pode plantar? O que pode ser criado num lugar como esse? Então tinha tudo para ser um país pequeno, fraco, subdesenvolvido, um país pequeno, doente, e você vai olhar para Israel, vai descobrir ali um povo forte, ganhadores da maioria dos prêmios Nobel, não sei se a palavra Nobel ou Nobel, são deles. Você vai descobrir que eles hoje encabeçam as maiores bancas de advocacias do mundo. Você vai descobrir que hoje a maioria da diretoria dos grandes bancos mundiais são judeus que ali estão. E você vai entender por que esse povo é tão próspero. Nós temos aplicado desde o que eu conheço como gente, como pastor, e isso aprendi já com minha falecida mãe. Nós nunca negamos em investir o excedente daquilo que o Senhor tem nos dado, né, nos desafios que o Senhor coloca diante de nós. Você que nos acompanha, quem sabe, já conhece um pouco da nossa história. Fala, nossa, é verdade, pastor. Quantas vezes eu já vi o senhor postando, que o senhor já foi. Nós já estivemos 4 anos no Haiti, investimos um dinheiro que podíamos ter investido na nossa igreja local, para compra de uma sede, investimos no Haiti. Investimos já algum dinheiro em ajudar quantos pastores, casas de recuperação. Enfim, todo o desafio que é colocado diante de nós e nós temos condição, nós temos pelo princípio que o Senhor tem nos dado, e nós somos gratos a Ele por isso,
o justo. Mas se nós temos com excesso, se o Senhor tem decidido esta porção de justiça e coloca diante de nós um desafio, por que não investir? E aí vem o texto bíblico. Alguns há que semeiem, façam, ajudem, contribuam, dizimem, oferta. E ainda se lhes acrescenta mais, fazem e tem mais. Mas outros que retêm, não, eu não, sou contra isso aí, né? Retém mais do que é justo. Já tem, né? A Bíblia fala assim, mas é para a sua perda. Acabam não prosperando. Aparentemente são ricos, mas não são prósperos. Há uma grande diferença. Que você possa entender, querido, que se você aprenda a ser fiel naquilo que é justo. E se Deus tem excedido a bênção dele na tua vida, que você possa ser generoso. Aprenda a agir com justiça e aprenda a ser justo. E quando você fizer, fica aqui um conselho, seja você participante daqui do nosso ministério ou não, procure ver aonde você semeia. Muitas vezes nós estamos semeando somente para o enriquecimento de uma obra, a qual ela não tem uma visão de reino. Estamos investindo somente para que a mesma cresça para o alto. Quando na verdade, quando nós investimos, quando nós semeamos, quando nós ofertamos ou dizimamos, devemos fazer com justiça, entendendo que aquela minha ajuda, ela tem que ser para o crescimento sim do reino de Deus, a nível apostólico, a nível profético, a nível cristão, a nível bíblico, mas também a nível social, porque por trás disso, por trás de um altar que é solidário e que age com justiça, não fica ajudando aleatoriamente por aí não, tá? Por isso muito cuidado, quem você ajuda, aonde você semeia, certo? Existe uma bênção para você. Então, o judeu quando ele semeia, quando ele ajuda, ele faz com justiça, ele faz com sabedoria. Por isso, quem sabe seja ele um dos povos mais ricos da face da terra. Grande tecnologia, o avanço da ciência, parte de um país que, ao grosso modo, nós não apostaríamos, quem sabe, muita coisa, né, sobre eles. Mas ali repousa uma bênção da parte do Senhor, que provém de uma vida regrada, sábia, bem disciplinada à luz da palavra. Amém, querido? Vamos fechar a nossa consultoria? Eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido aí a nossa página do YouTube. Eu quero reforçar, inscreva-se, deixa ali o seu like e deixa um comentário a respeito dessa palavra de hoje, dessa reflexão, dessa consultoria. Semana passada eu falei assim, que todos que deixassem, na semana passada, um comentário, eu iria sortear esse livrão aqui, ó, tá? O Livro dos Mártires. Então hoje, tá aqui o nome dentro dessa cambuquinha aqui, o nome de algumas pessoas que fizeram foram muitos que curtiram, mas poucos comentaram. Acredito eu que para você comentar, você precisa se inscrever, tá? Então inscreve-se lá no nosso canal do Projeto Cristo para as Nações. Deixa seu comentário, dá uma curtida e nós vamos sortear. Vamos lá, eu vou sortear aqui, ó. Tenho aqui alguns papeizinhos com nomes. Vamos lá, vou pegar um aqui que vai receber isso aqui. Maria José Maia, tá bom? Olha, nossa irmã Maria José Maia, é do Vivenda? Isso, a nossa irmã aqui do Vivenda. Aqui, ó, Maria José, tá aqui seu livro, tá? Vou deixar aqui marcadinho. Então, vou entregar para você, Maria José. E eu quero sortear Hoje, em cima desta palavra de hoje, da nossa terceiro princípio, esse livro aqui, ó, Os Pais Apostólicos, certo? Então você hoje, inscreva-se aí no canal, dê um joinha e deixe um comentário. Fala assim, gostei, Deus abençoe, ou não gostei, enfim, deixe um comentário, tá bom? Inscreva-se e na semana que vem, quando nós estaremos encerrando, eu vou sortear esse livro aqui. Se você é de Curitiba, entregou para você. Se você não é, nós enviamos esse livro até você. Mas inscreva-se no canal, dê um joinha, tá? E deixe um comentário na palavra de hoje, ok? Deus abençoe você. Guarde no teu coração. Generosidade é importante ser aplicada com sabedoria e com justiça. Honre a casa de oração que você serve a Deus, honre seus pastores, honre o altar onde você é ministrado, honre o aprisco onde você é cuidado, pastoreado e alimentado com a palavra do Senhor. Deus te abençoe.
Semana que vem estamos juntos mais uma vez.